vamos embora falar do Brusque. Acho que é bom começar um pouquinho sobre tabela, né? Sobre questão de aproveitamento. O Brusque que veio para o nosso grupo vencendo a última rodada ali 2-0 no CSA, que se classificou em sexto colocado. No retrospecto geral foi 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 17. Então, um saldo positivo ali de 3, né? E aí, se você pega esses números, são bons números, sexto colocado e tal, só que quando você vai destrinchar o fora e dentro de casa, pegar as informações do Brusque em relação ao aproveitamento, você pega que dentro de casa, o Brusque teve a quinta pior campanha da Série C. Ficou ali por pouco fora da zona de rebaixamento. Somou 14 pontos, teve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um número baixíssimo de gols, tanto feitos quanto sofridos, tá? Fez 7 gols e sofreu 7 também. Então, dentro de casa, ali um saldo de 0. E aí eu até comentei com os meninos hoje mais cedo que eu estava fazendo esse levantamento do Brusque, e aí eu olhei e vi, o Brusque só levou 7 gols em casa. Caramba, isso é pouco, velho. Assim, é um time que realmente se defende bem em casa e tal. E aí eu parei para pensar, caramba, a gente levou 7 gols no campeonato. E foi surpreendente assim para mim, porque às vezes a gente normaliza esse número de defesa e perde a noção ali do que são bons números. E a gente tem um número excepcional aí de gols sofridos. Então aí o Brusque teve 46% de aproveitamento em casa, né? E 51,8% fora, apesar de eles terem feito a mesma quantidade de pontos dentro e fora, só que fora eles tiveram um jogo a menos, porque fizeram 10 em casa e 9 fora. E aí, destrinchando aí um pouco mais, né? Então, dos 20 gols sofridos, gols feitos pelo Brusque, só 7 foi em casa, então fez mais gols fora de casa do que dentro de casa. E dos 17 sofridos, 7 foram dentro de casa, aí, como a gente falou. Mostra ali a ofensividade, talvez por ser um time que jogue mais em transição, que tem ali a defesa como sua prioridade, ter o fator de jogar em casa atrapalha um pouco eles, porque em algum momento eles têm que sair. E aí, quando sai, pode atrapalhar aí nessa questão do rendimento. Falando um pouco também da forma recente, né? Dos últimos 5 jogos, tiveram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem de 2 jogos sem perder, ganhou do Caxias fora, terminou o jogo com 2 a menos e ganhou por 2-0 do CSA. Então, assim, vem numa forma positiva ali o Brusque para essa partida, por mais que no campeonato inteiro como um todo eles não tiveram um bom desempenho dentro de casa. O que dizer diante desse retrospecto do Brusque em nível de dificuldade? Assim, o Brusque ele começou de uma maneira muito... começou muito bem a competição, agora deu uma oscilada, não foi? Até aí conseguiu se restabelecer nessa reta final, né? Veja, eu não consegui acompanhar jogos do Brusque. Não dá para chamar de retorno da primeira fase, porque é jogos só de ida, mas a segunda parte da temporada eu não vi nenhum jogo. Na primeira parte, principalmente naquele jogo contra o Náutico, a gente viu um time de um vigor físico grande, tá? Um time que disputava muitas bolas ali, principalmente no meio campo, e isso gerou uma dificuldade para o Náutico. Aquele primeiro tempo do Náutico e Brusque foi um dos primeiros tempos que eu lembre que eu vi mais o Náutico ter dificuldade para jogar contra um time nos aflitos nos últimos tempos. Mesmo o jogo do Floresta, né, que ficou um jogo bem na memória de todos, que o Náutico também teve muita dificuldade, mas era uma dificuldade diferente. Porque o Náutico chegava no que dá para chamar de último terço. É um último terço bem encaixotado, tá? O time do Floresta bota muitos jogadores dentro da área. Aquele jogo do Floresta, o Floresta acabou com 5 zagueiros. Mas, mesmo o Náutico tendo dificuldade de entrar na área, a bola estava próximo à área. Tá? A dificuldade de
de criar era enorme, mas o jogo do Brusque não foi isso. O jogo do Brusque, o Náutico não passava do meio campo. O Brusque deixava o Náutico com a bola, só entre os zagueiros. Fazia um combate já ali de atrapalhar a saída dos zagueiros já de forma eficiente, mas após a primeira linha, a segunda linha do Brusque era muito combativa. Muito combativa. Foi um jogo que o Náutico simplesmente ele batia na parede do Brusque, parede essa que, repito, não é uma parede lá dentro da própria área, é uma parede um pouco mais avançada, né? Trabalhando esse combate no meio campo, e trouxe muita dificuldade pra gente. E eu fiquei meio assustado, porque o jogo do Botafogo da Paraíba tinha sido nessa pegada, mas o Botafogo era diferente. Era diferente. No segundo tempo, o Botafogo se abriu um pouco, o Náutico também ali teve suas chances e tal. O jogo do Brusque foi nessa fisicalidade, o primeiro tempo. E o segundo tempo, o Brusque saiu pro jogo. Eu acho que o Náutico não foi o melhor time em campo naquela partida, tá? E agora, nessa segunda parte da primeira fase, eu não sei como o Brusque se comportou. Aí fica difícil você fazer uma leitura. Mas, pela forma que ele se apresentou contra o Náutico e o fato de que João trazendo esses dados, que eles têm dificuldade em casa, tanto em resultados quanto, por exemplo, na questão de gols, mostra que o time tem dificuldade de criar. Fora de casa, trabalha um jogo mais físico, tem possibilidades de puxar contra-ataque, vai ter mais espaço. O jogo fora de casa sempre dá espaço. Você pode ver que todo atacante fora de casa tem espaço para correr, por exemplo. Centroavante, quando você joga em casa, eu estou falando de times que se impõem, tá? Como é o caso do Náutico. Quando você vem falar de centroavante em jogos nos aflitos, é um cara que ele vai ficar boa parte de costa pro gol. E é por isso que muitas vezes a gente precisa de um centroavante que tenha experiência, que tenha capacidade técnica, porque jogar de costa pro gol não é fácil. Já fora de casa, você vai ver o centroavante jogando de peito pro vento. Então, é um perfil diferente. Então, eu acho que o Brusque ele consegue se comportar melhor dessa maneira, porque facilita as coisas. É mais fácil você ser contundente jogando fora de casa. Isso é um fator que o Náutico tem que se preparar para isso, né? A gente vai daqui a pouco se aprofundar mais aí nos detalhes que João vai trazer, mas eu espero um jogo dessa forma, com muita dificuldade para o Brusque criar quando o Brusque estiver com a bola. Agora, eu não sei como vai se dar o jogo inteiro, né? Porque se o Náutico conseguir um gol cedo, talvez a gente veja o Brusque tentando criar com dificuldade. Mas, se o Náutico não conseguir esse gol, talvez o Brusque não se incomode do Náutico ficar com a bola. E aí teria um desenho um pouco mais amigável para eles, porque ia ter um formato parecido com o que é jogar fora de casa. Enfim, o jogo vai depender muito de como vai se comportar. Um gol logo no início muda muito o que é a característica da partida, e isso a gente só vai saber no domingo. O Náutico ele tem uma característica, João, de demorar 10, 15 minutos para fazer a leitura do adversário e conseguir se impor na partida. E aí eu te pergunto, diante de um Brusque que não tem uma boa média de gols, jogando em casa, tentar segurar um pouco desse abafa que deve ter nesse comecinho, ou você acha que... O que você enxerga assim, de estratégia que pode ser ideal? A gente já pode até passar para essa pergunta mesmo, como o Matos tinha falado. Não, assim, eu vejo o Náutico tendo a posse de bola no jogo, tá? O Brusque, ele varia muito. Tem jogo em casa que ele tem 60% de posse de bola e você pega outro jogo que ele teve 30 e poucos. Então, ele varia muito essa questão ali da forma que ele vai jogar em casa. Então, assim, é muito ver como esse jogo vai começar, porque o Náutico vai querer ter essa posse e eu acho que talvez o Brusque também. E isso vai ficar aquela disputa chata no meio de campo, com muito contato físico,
um jogo que o gramado ajuda a isso, né? O gramado, a bola quica muito, você não consegue dominar ali de primeira, você precisa de um toquezinho a mais, então esses duelos acabam acontecendo mais, e eu acho que o começo do jogo vai ser muito nisso, sabe, Renato? Vão ser as duas equipes querendo se impor e com muito contato, um jogo pesado, um jogo que ninguém vai conseguir ter o controle até alguém ali se restabelecer, alguém colocar a bola no chão e ali, a partir daí, ter um domínio da partida. Se eu fosse chutar, eu chutaria que esse domínio da partida seria do Náutico. Mas seria um chute, porque realmente, vendo as partidas hoje, eu assisti muito Brusque, e é muito variado mesmo. Contra o CSA, por exemplo, eles estavam tentando, tinham que ganhar, né? Os dois times, assim, a postura do CSA nesse jogo foi meio ridícula, jogou muito recuado, e mesmo assim teve uma posse de bola ali de 49%, e mostra que o Brusque, mesmo precisando ganhar, mesmo precisando ali para estar no G8, não tem tanto essa posse de bola em alguns momentos. Mas assim, essa questão ali do domínio, eu acho que vai ser, eu apostaria que o Náutico teria, mas eu acho que quando a bola rolar, a gente vai enxergar ali melhor por causa dessa variação aí que o Brusque tem. Eu queria que você continuasse, João. Não, então, vamos lá. Vamos começar pela escalação. Obviamente, não a escalação certeira que vai, né? Mas pela tendência, a forma que o Brusque deve jogar, com Matheus Nogueira no gol, um excelente goleiro, tá? Talvez seja um dos top 3 aí do campeonato, top 3, top 5 aí, de forma tranquila. O lateral direito com Matheus Pivô, Alemão zagueiro, e Jean Paul Torres, também outro zagueiro, com Alex Juan na lateral esquerda. Jean Mangabeira como um volante ali, volantão mesmo, né? Diego Matias, aberto pelo lado direito, canhoto, o melhor jogador do Brusque. Alex Paulino e Biel. Guilherme Pira pela esquerda, com Olávio de 9. Desse time, Renato, a gente tem dois jogadores que são, sem dúvida nenhuma, as referências do time. Os jogadores são artilheiros, que fazem mais gol, que dão mais assistência, e os dois são os pontas. Tanto o Guilherme Pira, que é um jogador que tem 4 gols e 3 assistências, geralmente quando o escanteio é do lado esquerdo do Brusque, ele que bate, e ele batendo esses escanteios, fez as 3 assistências dele, 3 gols de cabeça ali em casa do Brusque, 3 dos 7 ali que ele fez foram de assistência a partir de escanteios cobrados por Guilherme Pira, e aí 3 escanteios diferentes, um mais na marca do pênalti, um mais no primeiro pau e outro no segundo. Então tem essa variação aí, um excelente cobrador de escanteio ali, o Guilherme Pira, que chega bastante ali nessa função, além com a bola no pé, um jogador que fecha muito o lado oposto. Então tem que tomar cuidado com esse jogador, porque em cruzamentos para a área, que é coisa que o Brusque faz muito, ele pode ser perigoso ali nas costas do lateral, que falam muito que é o gol que mais sai no futebol. Esse cruzamento e a bola nas costas do lateral ali numa disputa no segundo pau, né? E aí, para mim, o craque do time é o Diego Matias, o DG, como chamam. Tem 5 gols na Série C, 2 assistências. É um cara que tem uma técnica apurada, consegue achar alguns passes, por mais que ele jogue pelo lado direito. Ele, como o Matheus Pivô, que é o lateral direito, ele passa muito. O Diego Matias, às vezes, se posiciona muito como meio-campista. E ali ele acha alguns passes, ele chega como um homem, entre várias aspas, surpresa na área, tem um bom chute no gol, tem a canhota ali calibrada, no 1 contra 1, é bom também. Então é um jogador que é o craque do time, vamos dizer assim, que é a estrela ali, que o Náutico vai precisar cuidar bastante. Vai cair ali pelo lado do Igor Fernandes, o Brusque, por padrão ali, na maioria das vezes, cai muito pelo lado direito deles, pelo lado esquerdo do Náutico, né? E aí o Náutico vai ter que se cuidar bastante, porque é o Alex Paulino aproximando por aquele lado, é o Matheus Pivô, que a gente vai falar um pouquinho mais dele no futuro,
mais para alguns do programa, que passa também, que faz muitas ultrapassagens, e o Diego Matias ali é um cara que ele pode achar um passe refinado, ele pode colocar alguém na cara do gol. Então, é um jogador ali para se ter bastante cuidado, porque é bom mesmo, assim, é um bom jogador, e ali é o artilheiro do time, tem a mesma quantidade de participações e gol do Guilherme Pira, mas você vê que 14 gols dos 20 14 dos 20 gols do Brusque saíram de 2 jogadores. Então, realmente, tem que se cuidar nas laterais, tem que se cuidar com a chegada desses dois, porque são, sem dúvida nenhuma, as referências ali do time. Acho que começar falando ali da forma que o Brusque ataca, né? Eles fazem uma saída quando estão em bloco mais baixo com a linha de 4, às vezes, quando estão em bloco médio, sem tanta pressão do adversário, eles baixam ali o Jean Mangabeira ou um lateral para fazer uma saída de 3. Tem uma coisa que é até engraçada no time do Brusque, que eles reconhecem muito que o lado direito é o lado que tem a maior habilidade, que tem o maior repertório, e aí eles usam o Jean Paul, que é o zagueiro pela esquerda, para sair jogando, para colocar aquela bola ali no meio de campo, e aí parece que eles se sentem muito agoniados quando a bola está no meio de campo pela esquerda. Eles tentam fazer rapidamente essa virada de jogo para jogar pelo lado direito, que é onde tem os jogadores que eu citei, o Alex Paulino, o Diego Matias, o Matheus Pivô, que faz muitas ultrapassagens. Então, eles rapidamente tentam fazer essa ligação do lado esquerdo para o lado direito quando estão ali na saída de jogo, quando estão com a bola mais ou menos na altura do meio de campo. E aí, um pouquinho sobre o goleiro também, o goleiro que eu falei defendendo, eu chamo a atenção que, de vez em quando, ele tem umas reposições muito rápidas, que o Náutico tem que se ligar também para não ser pego aí com as calças curtas, com uma reposição rápida. Falando realmente agora da parte ofensiva, o Brusque tem a maior parte dos seus gols, assim, quase que disparado, saindo de cruzamento, tá? De bola alta na área. E aí foi com o time misto. Tem como forte, como seu maior número de gols feitos, com bola na área, com cruzamento realmente acontecendo. Tem os 3 gols que eu citei que o Guilherme Pira da assistência de escanteio. Tem gol que sai, a bola vai na trave e dá rebote a partir de falta. Então, assim, é um jogo por cima que é muito tentado pelo Brusque. Praticamente ali dá para dizer que é a forma que eles têm de atacar, de chegar. Jogando essa bola na área para alguém cabecear e chegar ao gol do adversário dessa forma. Como eu falei, tem o Diego Matias, né, que é a outra alternativa, que tenta também chute de fora da área, que é um bom chutador de perna esquerda, também dentro de casa tem um gol chutando, então é um cara que não dá para deixar espaço. Mas em relação ao jogo ofensivo, é muito isso, sabe? Ou bola aérea, jogada de cabeça, ou chute de fora da área. São essas duas opções ali que o Brusque consegue chegar mais com perigo do adversário. Nessas duas opções, bola aérea, bola parada ali e alguns chutes de bolas sobrando ali de fora da área chegam em gols dessa forma. E aí, indo para o ponto forte da equipe, a defesa, eles variam de acordo com alguns jogos. Às vezes eles fazem uma linha de 5, às vezes é um zagueiro mesmo, às vezes é um Mangabeira que desce muito a linha, às vezes jogam num 4-1-4-1, indo para um 4-3-3 quando estão mais à frente. É assim que eles se sentem confortáveis, né? Quando eles estão mais retraídos, quando eles fazem aquele jogo duelado no meio de campo, dão pouquíssimas oportunidades do adversário entrar dentro da área com a bola no pé. Então, essa forma de jogo é a forma confortável do Brusque para tentar sair numa transição. Quando eles jogam em casa, eles precisam dar um passinho à frente, eles precisam propor o jogo de vez em quando, e isso acaba atrapalhando em alguns momentos. Tem que ver qual vai ser a postura deles com o Náutico.
E assim, eu falei sobre o Brusque chegar muito com bola aérea. Isso acaba, por essa fase defensiva que eu falei, de não deixar muito espaço ali no meio de campo, acaba fazendo os times replicarem o jogo do Brusque. Então, muitos times perdem a paciência e aí começa a cruzar a bola de todo jeito, começa a chutar de todo jeito. Foi um caso do CSA, o desespero no jogo passado, muito chute de longe, e talvez não seja a melhor opção para o Náutico. Não cruzamento de qualquer forma. Tem dinâmicas específicas, tem toques ali específicos, tem como levar a bola para a lateral para fazer cruzamentos com mais consciência, não só aquele chutão para a área para ver o que é que acontece. E aí é que entra onde o Brusque peca, tá? Tem uma forma ali de chegar. É uma defesa muito boa, é a quarta melhor defesa da competição, só levou 7 gols em casa. Porém, eu falei muitas vezes aqui que o Matheus Pivô, ele sobe muito, né? E é um jogador bastante ofensivo. E Série C é cobertor curto. O Matheus Pivô tem ali, principalmente do lado dele, do lado direito, tem uma jogada que o Brusque leva muitos gols, dá para se dizer assim. O lado esquerdo, que vai ser o lado esquerdo do Náutico, vai ter que trabalhar muito isso, porque o Brusque, ele já levou 7, dos 7, 3 gols vieram de uma ultrapassagem feita pelo lateral nas costas do Matheus Pivô e do Alex Paulino, que aparecem por ali de vez em quando. Então, trabalhar essa bola pela esquerda, achar um lateral, um ponta, um meio campo, tanto faz, que estiver atacando a linha, que estiver passando, e essa bola ser cruzada rasteira. Eles sofrem, assim, mais da metade dos gols, dá para dizer que foram sofridos em casa, foram feitos dessa forma, e 3 dos 7 foram feitos do lado esquerdo. Então, assim, é um ponto ali de atenção, porque tem essa fase ali do lateral ultrapassando e tem também o medo que causa. Depois que o lateral ultrapassa uma vez, eles tentam compensar isso e, às vezes, vai os dois que estão na marcação junto com o lateral. E isso deixa espaço também para o ponta levar para dentro e buscar associar. Um gol também saiu dessa forma, então dá para dizer ali que 4 dos 7 gols sofridos foram feitos dessa forma, por jogadas pela esquerda, com dinâmica do ponta com o lateral, daquela função. E assim, mais da metade dos gols saíram assim. E se você pegar do lado direito, também tem gol em cruzamento rasteiro. Então, é um ponto ali de fraqueza do Brusque. Buscar muito essa jogada, não ter ansiedade, a ansiedade de chegar na área de todo jeito, sabe? De tentar cruzar no meio de campo, de onde for. Eu acho que esse não é muito o caminho. Vai ser um jogo difícil, mas a gente tem elementos, a gente já mostrou ser um time que consegue furar alguns bloqueios, e eu acredito que não vai ser diferente contra o Brusque, apesar de ser uma equipe muito chata de se jogar contra, principalmente ali fora de casa, né? A gente vê no retrospecto.